Olá, sejam bem-vindos ao Radar Lefosse Flash, diretamente aqui do Energy Day. Eu sou Rafaela Canito, sócia de Direito Tributário, e hoje eu estou aqui com a Elisa Pascoal, diretora jurídica da Casa dos Ventos, para bater um papo com ela sobre data center e a demanda de energia. Elisa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A Lefosse é um super parceiro nosso e dos nossos clientes. Então, é um dia muito especial sempre. Eu acho que o setor sempre espera o Lefosse Energy Day. E estou muito feliz de estar aqui falando desse tema tão importante. A gente que está muito feliz de receber suas contribuições nesse assunto. Obrigada. Elisa, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre as perspectivas para o setor de data center no Brasil. A gente conversou muito no painel de hoje do Energy Day sobre o tema e a gente soube hoje que a demanda de 2024 já foi altíssima para esse tipo de projeto. Eu queria saber de você, Elisa, na sua visão como diretora jurídica da Casa dos Ventos, que é um dos protagonistas na condução desse tipo de projeto aqui no Brasil, como é que você está enxergando o crescimento dessa demanda no Brasil? Por que cresceu tanto nos últimos anos? E, sobretudo, como é que você interage sobre isso com esses clientes que são normalmente internacionais, estrangeiros, que não entendem a dinâmica regulatória do Brasil? Como é que você faz isso como diretora jurídica de uma empresa tão importante? Obrigada, Rafa, pela pergunta. Eu acho que é inegável que o crescimento de toda essa indústria de processamento de dados, de inteligência artificial, de data centers no mundo, né? E o que a gente vê dessas empresas, desses grandes players do setor, é que necessariamente eles buscam energia renovável. Então, por isso que a gente tem visto, especialmente no Brasil, que é um dos maiores polos mundiais de energia renovável, esse crescimento enorme na demanda. Como você bem falou, um dado trazido pela Camila da Sela foi exatamente isso, que ano passado 30% da demanda de energia contratada via autoprodução foi desse setor, foi do setor de data center, e a gente vê isso muito na Casa dos Ventos também. Né? Nós temos grandes clientes nesse setor, e o interessante sobre esse tema é que o Brasil ele se posiciona de uma forma muito interessante para esse mercado. Por quê? O Brasil é um país que ele tem uma energia abundante e renovável. É uma das energias mais baratas do mundo. Tem a conectividade robusta, que é essencial para esse tipo de setor. E a gente tem uma certa ali robustez do ponto de vista de segurança jurídica regulatória. Inclusive, a Casa dos Ventos tem se preparado muito para essa demanda crescente. Nós estamos com 3,4 gigas de projeto em operação e a ideia é duplicar esse volume em 2 anos. Então, a gente já tem projetos em construção e em início de construção, fase final de desenvolvimento, e muitos desses projetos para viabilizar, inclusive, esses grandes projetos de data center. Muito obrigada, Elisa. O Lefosse tem atuado muito nesses projetos de data center em geral, né? A gente tem acompanhado de perto isso, alguns projetos com vocês, inclusive da Casa dos Ventos, tem sido um prazer para a gente. E a gente tem percebido um interesse muito grande desses players em projetos de autoprodução. Você falou sobre o interesse deles em energia renovável, isso está diretamente relacionado ao mercado de autoprodução. E na condução desses projetos, Elisa, a gente tem visto muitos desafios na interpretação das normas regulatórias, para fins de implementação mesmo do projeto. E aí, nesse contexto, né, considerando que você é head do departamento jurídico de uma das maiores empresas que atua nesse segmento, como é que você tem visto o papel do jurídico interno de uma empresa nessa tradução das normas regulatórias para esse tipo de investimento e também para dar segurança jurídica para esses novos investidores no Brasil? A Casa dos Ventos é pioneira em autoprodução por equiparação. Então, basicamente, esses 3,4 gigas de projeto que a gente tem em operação no momento foram viabilizados via autoprodução por equiparação. Então, a gente já tem dentro do jurídico da Casa dos Ventos um time super robusto e altamente qualificado, especializado em tentar explicar para o cliente os arranjos tributários, a complexidade do sistema elétrico. E é um trabalho que a gente faz junto com o time de negócios, junto com o time regulatório, tanto interno da Casa dos Ventos como do cliente. Então, é sempre um trabalho tailor-made para cada cliente, a solução dada é a solução que funciona melhor para o cliente. E nesse setor de data center especialmente, né, a gente tem toda uma questão fiscal, que você bem sabe, em volta dessas estruturas. E para data center é um pouco mais desafiador, considerando que o ICMS não é utilizado como crédito para eles. Então, tem várias estruturas que a gente sempre senta com o cliente, discute, trabalha e vê qual a melhor solução. Então, é sempre um prazer sentar com o cliente e poder entender exatamente o que ele precisa. Isso é o que a gente tem feito muito no direito da Casa dos Ventos. A gente tem um time grande, focado em autoprodução e justamente aprendendo diariamente com o cliente, ensinando sempre que possível todos esses desafios que o setor apresenta. Excelente. Você já deu uma palhinha aí sobre tributário, né? E tributação costuma ser realmente
uma das vertentes mais desafiadoras da implementação de qualquer projeto no Brasil. A gente ouviu no painel de hoje que data center ainda não está equiparado no Brasil a um projeto de infraestrutura, né? Como os demais projetos que a gente está acostumado a lidar no setor elétrico. E aí a tributação é de fato um desafio aqui, porque a gente tem mais dificuldade de conseguir benefícios fiscais e redução na aquisição desse CAPEX para colocar o data center de pé, né? E a própria energia tem uma alta tributação no Brasil. Então, a aquisição desse insumo por um prestador de serviços de data center, como você mesma já adiantou, traz o custo aí do ICMS, que ele não consegue tomar como crédito e tudo mais. Como você e o seu time jurídico têm visto esse tema no Brasil? Você acha que a falta de uma política fiscal específica para os projetos de data center pode prejudicar o desenvolvimento desses projetos no Brasil? Como vocês têm visto essa questão? Sem dúvida. Segundo nossos clientes, de fato, para grandes projetos de data center, hoje a carga fiscal inviabiliza simplesmente esses grandes projetos de inteligência artificial. Não apenas pela questão do custo da energia, do ICMS, que eu acho que essa questão a gente consegue, inclusive com arranjos de autoprodução, de certa forma, viabilizar, mas o que nossos clientes dizem ser mais desafiador hoje, no momento, com relação à carga fiscal, é de fato para o CAPEX. E o CAPEX não é um CAPEX igual no setor de infra, que a gente faz um CAPEX agora, ele dura 20, 30 anos, né? No setor de tecnologia, tendo em vista a evolução tecnológica constante, esse CAPEX ele precisa ser refeito, renovado. Então, não apenas a gente ter um sistema fiscal que seja específico para o setor, que garanta hoje, né, uma forma de viabilizar esse CAPEX que é iminente, né, que é urgente. Além disso, precisa ter uma segurança jurídica de que isso é perene. Porque ele não tem como trazer um projeto grande de inteligência artificial, de 300 megas ou até mais, sem ter a tranquilidade de que quando precisar renovar as importações de equipamentos, o benefício fiscal estará lá ainda. Então, essa é uma das preocupações que os nossos clientes sempre pontuam. Então, isso traz uma urgência de regulamentar, de fato, eventuais subsídios e benefícios para o setor. Então, a concorrência que hoje esses big players de data center, eles têm, é com concorrência internacional. Então, eles só vão vir para o Brasil se realmente aqui fizer sentido do ponto de vista de viabilidade econômica. E da forma como está, a gente entende que, pelo que é dito, que ainda não estamos lá. Então, realmente, a questão do timing é muito importante. Então, é uma atenção que precisa ser dada de forma urgente pelo governo. Eu acho que o governo já entende, já tem trabalhado muito, tanto no Redata quanto na estruturação das ZPEs para exportação de serviços. E isso, de fato, vai ser essencial para esse mercado vingar, né? Então, falando um pouco de ZPE, hoje já é possível, né? Já tem uma instrução normativa da Receita, já tem as próprias NBS já foram editadas. Então, hoje para a ZPE, exportar serviços de processamento de dados já é uma realidade possível. Então, é importante entender que hoje a oportunidade existente em todo esse setor de data center, ele existe tanto do ponto de vista doméstico, e aí que o Redata, né, tão falado, esperado, é essencial e importante para dessa segurança jurídica para as empresas de data center, quanto o que a gente está vendo, que é a possibilidade de instalação de grandes projetos de inteligência artificial em zonas de processamento para exportação. Eu acredito que a regulação toda que está sendo trabalhada, tanto pelo MDIC, pelo Conselho da ZPE, como a Receita Federal diretamente e o governo do estado, acho que tem sido super positivo nesse sentido e acho que grandes oportunidades aí estão por vir, inclusive nosso projeto de data center em Pecém. Elisa, muito obrigada pela participação, por compartilhar a sua visão com a gente. Foi muito rico bater esse papo com você. Muito obrigada, adorei. E para você não perder os próximos episódios do que gravamos aqui no LeFosse Energy Day, acompanhe a gente nas redes sociais.